Bom, pessoal, nosso módulo aqui, então, voltando um slide aqui, de formação de pé de meia pessoal e investimentos cosmoéticos. Na maioria das vezes a gente acaba nem falando dessa segunda parte, né, do investimentos cosmoéticos, mas ela é essencial quando a gente fala em inteligência financeira com a nossa abordagem, né? Quando a gente fala do aspecto de possuir inteligência financeira, mas não é uma inteligência financeira que vocês podem buscar em qualquer canal, no YouTube e com, às vezes, até especialistas no investimento, em uma das áreas que melhor até do que nós como investidores. Mas é a lógica da inteligência financeira com o olhar proexológico, e aí vide o conteúdo que o professor Ivan trouxe aí com a vivência dele, pensando sempre em proexes, pensando sempre em conectar isso tudo para a nossa realidade. Então, eu gostaria que vocês passassem toda essa aula pensando na questão de pé de meia, se faz sentido, o que é o pé de meia, como é que funciona, eu vou falar um pouco sobre isso, mas também que vocês pensem sobre o aspecto dos investimentos cosmoéticos. Investimentos cosmoéticos, eles são chave dentro do processo da Proexis, porque também, às vezes, a gente vai optar por algo que não é o mais cosmoético possível, aquilo pode dar algum problema e a gente acaba nem percebendo que está atuando anticosmoeticamente, porque aquilo lá foi sempre comum para a gente, comum para a nossa família, e se você olha, de fato, existe um processo anticosmoético ali, mas nem sempre a gente se percebe no primeiro momento. E aí, às vezes, a situação, a realidade intraconsciencial, o processo evolutivo não caminha, não anda como poderia, e a gente não para perceber que muitas vezes é porque estamos atuando de modo anticosmoético, e se parássemos, puxássemos o freio de mão, iríamos entender algo diferente. Bom, para a gente falar sobre estas aulas todas aqui, sobre esta aula, este módulo, existem 7 perguntas que são fundamentais a serem respondidas quando nós falamos em investimento. Então, pensem sobre estes 7 questionamentos. O primeiro deles é: qual o meu real objetivo com o investimento? Eu quero dinheiro para quê? Eu quero esse patrimônio para quê? Qual é a nossa intenção? Lembra que nós falamos lá no módulo 2, quando eu fiz algumas abordagens das bases da inteligência financeira, eu falei muito sobre isso, do aspecto do dinheiro, do recurso financeiro, da inteligência financeira para o cumprimento da Proexis. Então, qual é o nosso intuito com esse investimento? Qual é o nosso objetivo? Ele é chave no processo. Às vezes, se o nosso objetivo estiver equivocado, ou às vezes até porque nós precisamos entender algo, passar por um processo de crise de crescimento, algo ocorre e a gente não precisa sofrer com aquilo. Nós podemos passar dentro desse processo entendendo que isso faz parte da realidade e da evolução, né? Então, a gente pode, primeira reflexão é: qual é o meu real objetivo com o investimento? O segundo é: qual o montante exigido? Para esse objetivo ser atendido, quanto eu preciso? Se é para perfazer, para montar um pé de meia, se é para criar, num primeiro momento, a minha reserva de emergência. O professor Will falou desse tema também lá na abordagem dele, eu vou retomar um pouco este conteúdo, mas de quanto eu preciso para esse objetivo que eu tenho? A Proexis custa quanto? O que de fato eu gostaria, eu deveria ter para alcançar os meus objetivos? Então, isso tudo precisa ser respondido. Aí, uma terceira pergunta é: em quanto tempo eu terei o retorno? Uma vez que eu tenho o real entendimento do meu objetivo, entendo qual é o montante exigido, em quanto tempo eu terei esse retorno? E isso tem uma conexão direta com o objetivo, com o timing, com o processo proexológico, porque às vezes eu vou ter o retorno disso em muito tempo. Vamos supor que eu opte por investir em uma empresa, eu vou empreender, é um dos pontos que nós vamos falar um pouco aqui, e aí eu vou empreender, só que eu almejo um tempo específico e quando eu faço a conta, de fato, eu não vou conseguir atender esse meu objetivo em menos do que 10 anos. Poxa, precisa refletir se essa é a melhor alternativa, porque, dependendo do caso, eu vou ficar 10 anos dedicado a um projeto sem ter tempo para fazer as outras coisas. E aí, como é que fica isso? Esse é o seu real objetivo ou não? Aí volta para as reflexões. As outras 4 perguntas... Espera aí.
são essas. Quanto é o rendimento líquido? Como é que eu faço para entender um pouco mais de rendimento líquido? Nós vamos dar alguns exemplos, vamos falar um pouco sobre isso, né? Quando a gente desconta os tributos, as taxas, as comissões, qual é esse rendimento líquido estimado? Isso tem a ver com a primeira pergunta, o meu objetivo. Em quanto do meu tempo eu deverei dedicar? Lembra que nós falamos ali, acabei de falar isso na pergunta, desculpa aqui voltando, em quanto tempo terei o retorno? Quando nós falamos de quanto do meu tempo deverei dedicar, tem uma relação direta nisso, né? Quanto que eu vou me dedicar para esse projeto? No módulo 2, quando eu estava aqui com vocês, alguns de vocês estavam falando de empreender, que estão pensando em alguns projetos. Quanto do tempo de vocês pretendem dedicar a um projeto? E o quanto isso atrapalha ou ajuda no processo proexológico? É uma etapa que vocês farão parte desse processo e vai ajudar, auxiliar na questão da Proexis. A sexta pergunta, existe algum conhecimento ou habilidade específica? Eu disponho deste conhecimento, eu tenho que aprender. Como que eu vou fazer para entender sobre a questão de investimentos, o básico? A gente vai falar um pouco do básico aqui, mas às vezes não é o suficiente. Às vezes eu quero investir em bolsa, tomando todos os cuidados que o professor Ivan falou, toda a vivência dele, mas às vezes é por aí que eu vou trabalhar, eu investir, eu vou ter tempo para fazer algumas outras coisas e vou viver de dividendos. Não vou fazer um day trade, mas vou viver de dividendos. Como é que funciona isso? Eu tenho as informações, vou ser um holder, a gente vai falar um pouco sobre isso. E quais são os riscos dos investimentos? A gente vai falar um pouco também sobre isso na nossa aula de hoje. Pessoal, fiquem à vontade aí. Eu, de vez em quando, faço algumas paradas, abro para vocês falarem, mas façam aquilo que nós fizemos no segundo módulo. Se tiver alguma questão, já vão colocando no chat e aí, na hora que eu fizer a parada, eu falo com vocês, a gente vai conversando aqui. Bom, eu fiz uma divisão aqui para nossa, muito mais por um processo didático, eu fiz uma divisão em 5 passos que nós vamos falar. O primeiro passo fundamental quando a gente fala em investimentos, e o professor Will falou um pouquinho sobre esses traços, é o aspecto da reserva de emergência. Este slide aqui não está lá, eu vou até subir esse slide no conteúdo do AVA, mas eu quis trazer, quando nós falamos de reserva de emergência, eu quis trazer essa informação, foi uma última informação mais atualizada desse mês ainda, que eu acessei, da Confederação Nacional do Comércio, e que demonstra, apresenta ali os brasileiros endividados. E vejam que 1/4 da população atingiu o maior nível de dívidas, né? O número de famílias com dívidas ou contas em atraso chegou a 25,4%. 1/4 da população tem um processo de dívidas e contas em atraso. Quando vai para o total de endividados, a gente já está falando ali, na realidade de hoje, de 67% dos entrevistados estavam com um processo de endividamento. Então, é um aspecto bem importante que a gente precisa parar para pensar. E vejam que o maior problema, quando a gente olha para a lateral ali direita, quando nós olhamos para o tipo de dívida, o maior vilão desse processo é o cartão de crédito. Vale aqui fazer essa observação. Muitos podem já ter vivenciado essa realidade, ter se impactado com o processo de o cartão de crédito sendo o vilão da sua realidade. Então, tomem muito cuidado com o cartão de crédito, não é o nosso aspecto principal aqui, mas eu quis trazer, porque às vezes quebrar o cartão, ajudar uma pessoa que está endividada, fazendo com que essa pessoa quebre o cartão e deixe para depois, até ela conseguir colocar em dia suas dívidas, a melhor estratégia é não ter cartão de crédito definitivamente. Vocês estão vendo, não sou eu falando, é a Confederação Nacional do Comércio. Mas vamos avançando aqui. Quando nós falamos na reserva técnica, reserva financeira, reserva de emergência, ou até buffer financeiro eu já falei dele no módulo 2, mas eu trago aqui de novo, é um verbete da Conscienciologia chamado buffer financeiro. O autor Marcos, professor Marcos, trouxe este conteúdo e é uma vivência dele, não é somente uma visão teórica. Ele tem um conhecimento, ele aplica muito a realidade do buffer financeiro ao longo do tempo. E vejam que
é importantíssimo, o professor Will falou, mas eu não consigo iniciar uma aula falando de investimentos sem relembrar a questão, eu passo de ter uma reserva técnica financeira. Ela é chave porque às vezes surge algo e há pouco tempo eu não tinha nenhum aspecto específico a pagar, não tinha nada que fugia ao meu controle. Eu tinha algumas aplicações que iam em 6 meses no máximo retornavam para minha conta e eu tinha colocado uma parte da minha reserva de emergência neste investimento que ia retornar em 3, 6 meses no máximo. E de repente algo que eu não tinha me atentado era um conteúdo de emergência, não foi comigo, mas foi com um familiar muito próximo. Eu não estava com o dinheiro todo ali para ajudar. Então, é muito importante que a gente entenda que reserva de emergência é reserva de emergência. Você precisa ter, e aí a gente já vai falar um pouco das regras básicas só para afirmar com vocês. O professor Marcos, quando ele faz a abordagem lá do buffer financeiro, ele traz 2 tipos, né, de reserva de emergência. Só tratando aqui a reserva emergencial, como está descrita aí. Então, um tempo destinado à busca de um novo emprego, uma nova atuação profissional, uma mudança de cidade, algo desse tipo, algo que surgiu de emergência, ou algo que eu faço provisional, de modo preventivo. Eu vou provisionar que algo pode acontecer. Então, vamos supor, eu vou fazer uma reserva ali para fazer uma viagem pessoal, eu vou comprar um bem, eu sei que daqui a um tempo eu vou precisar substituir o meu notebook, eu vou fazer uma reserva para isso específica e ela pode estar ali junto da minha reserva técnica. Ela é uma reserva estratégica. Mas sempre lembrem-se, o professor Will falou isso, eu preciso ter de 6 a 12 meses, sempre a gente falava em 6 meses de reserva guardada. Hoje em dia, com a situação que nós estamos vivenciando, muitos estão percebendo que 6 meses não é mais o suficiente, é bom sempre a gente ter uma reserva aí de pelo menos 12 meses. Então, quem puder ter uma reserva de 12 meses, maravilha, mas é para pensar nesses pontos aqui, uma reserva técnica, uma reserva de emergência, um emergencial aqui. E quando ainda a gente fala desta reserva técnica, vale aqui fazer a consideração dos 3 aspectos fundamentais de uma reserva financeira, que é o baixo risco. Então, não posso correr risco de ter uma perda. Quando eu estava lá com aquela minha programação, de repente eu precisei do recurso de imediato, por bem que eu consegui fazer uma manobra e consegui com outro familiar ajudar aquela pessoa. Mas senão eu ia ter que vender algum dos meus bens, eu ia ter que fazer um resgate antecipado daquela minha aplicação e aí eu ia correr um risco de perda, sim. Eu não tinha a liquidez necessária que precisa ser, é o segundo aspecto, alta liquidez. Eu tenho que retirar o dinheiro rapidamente, eu preciso, emergência, eu tiro de imediato. E, obviamente, o terceiro aspecto fundamental de entender que a reserva financeira existe é uma rentabilidade média ou baixa, porque eu tenho tudo que eu tenho baixo risco e tudo que eu tenho liquidez elevada, a minha rentabilidade sempre vai ser menor. Isso é óbvio, isso é uma relação de causa e efeito. Eu trouxe aqui alternativas da pior até lá no final para melhor do que aquilo que eu venho estudado, que eu tenho visto no mercado. Quando nós falamos em tipo de locais para guardar reserva de emergência, tem desde a poupança, que de longe é a melhor alternativa, nunca ela é a melhor alternativa, né? Ela é a pior alternativa, mas ela é um local onde eu posso deixar o dinheiro também. Um rendimento baixíssimo, é a da mais conservadora das aplicações que eu vou deixar ali como reserva, mas é uma alternativa. Não tem outra, coloca ali na poupança, porque você resgata de modo mais rápido. Aí tem as outras alternativas, Tesouro Selic, conta remunerada. Hoje em dia tem aqueles bancos que você deixa o seu dinheiro na própria conta e ele está rendendo automaticamente a uma taxa de 100%, 102% de CDI. Tem essas alternativas também, é a tal da conta remunerada. Mas o melhor está lá embaixo, que é o que eu tenho visto, que é o fundo DI taxa zero. Esses fundos são poucas opções no mercado. O BTG, a corretora Hora, mas a gente vai falar um pouco de corretoras aqui também, corretora Pio ou a corretora Rico, eles têm estes fundos e tem uma sustentação, né? Alguém pode falar, mas são bancos pouco conhecidos. BTG tem lá o seu conhecimento, Rico,
o Itaú está por trás hoje. Então, tem algumas seguranças muito boas para a gente investir, tanto no de cima, no CDB de 100% de CDI, com uma liquidez diária, ou um fundo DI também é uma alternativa para colocar a reserva técnica. Só aqui um parênteses, porque é importante a gente saber quais as melhores alternativas de colocar a reserva técnica. Maylin, depois a gente entra ali na sua pergunta da publicação do livro, eu falo da minha experiência, tá bom? Vamos avançando. O segundo passo é patrimônio para quê? Lembra da pergunta que nós já fiz ali no início? Tem a ver com investimento para quê? Qual é o seu objetivo? Seja para essa pergunta da Maylin, para publicar um livro. Então a gente precisa entender o que tem por trás disso tudo. Eu vou defender no dia, se não me falha a memória, dia 26, agora, no domingo desse mês, este verbete já está aprovado, só está com a defesa marcada, que é o patrimônio consciencial autoproexológico. Nesse verbete eu listo 30 tipos, a tipologia dos patrimônios conscienciais que nós temos, mas eu listo, dentre eles, o patrimônio consciencial financeiro. E tem como definição, isso é muito importante quando a gente precisa responder essa pergunta, patrimônio para quê? O investimento, qual é o seu interesse? Pense que o patrimônio consciencial financeiro é o conjunto de recursos adquirido, constituído, desenvolvido pela própria consciência, visando a autonomia financeira com impacto direto na Proex. Então vamos entender essa palavra autonomia financeira, porque ela também é chave. Falamos rapidamente disso no módulo 2, mas ela é chave quando a gente precisa entender esse processo no ponto onde estamos. Quando nós falamos de autonomia, antes da autonomia, e às vezes, se vocês forem procurar, tem muitas palavras que são sinônimos aqui, nós definimos autossuficiência financeira com aquele ponto onde eu tenho recursos, eu tenho um emprego, eu banco as minhas contas, eu não dependo de familiar, eu não dependo de esposa, de esposo, eu não dependo de ninguém para pagar as minhas contas. Isso é como a gente utiliza aqui na essência da inteligência financeira, quando nós utilizamos a referência de autossuficiência financeira. Eu sou autossuficiente, eu não dependo de ninguém. Mas o nosso objetivo, quando nós queremos ter um patrimônio consciencial e no aspecto financeiro, olhando para essa realidade, o grande objetivo é a autonomia financeira. Vejam o que é a frase autonomia que nós falamos no módulo 2. Autonomia é a capacidade de se autogovernar, o direito de, assim, tomar decisões livremente. Veja que a palavra-chave aqui é livremente. Que quer dizer o quê? Quando eu tenho autossuficiência, eu posso estar pagando minhas contas, mas se eu não tenho recursos aplicados, se eu não tenho nada que eu possa livremente tomar as decisões, eu posso perder o emprego a qualquer momento. E aí aquela minha autossuficiência pode ser abalada. Eu posso olhar para uma realidade lá do meu emprego, lá de onde eu estou atuando, que não está tão cosmoética como eu gostaria, e aí eu penso nessa realidade e falo, puxa, eu não concordo com isso, mas como eu não tenho uma autonomia financeira, eu sou autossuficiente, muitas vezes a pessoa não se posiciona livremente falando com isso, eu não concordo, não continuo aqui, se continuar assim eu prefiro não estar nesse grupo. O momento onde nós estivermos com autonomia financeira é que eu consegui, e veja lá a última frase desse slide, eu tenho a capacidade de constituir o pé de meia pessoal sustentável. Quando eu tenho um pé de meia pessoal, e se eu não errar com as minhas escolhas, porque vocês viram, o professor Ivan trouxe o exemplo dele muito bem explanado na aula passada, ele tinha lá um pé de meia constituído. Mas aí ele entrou em algumas decisões, algumas escolhas que pôs em xeque aquela autonomia financeira que ele tinha alcançado. Então veja, ter um pé de meia, alcançar um pé de meia não é garantia de nada se eu não fizer as escolhas corretas, se eu não estiver alinhado com o meu processo proexológico. Porque às vezes eu vou fazer alguma escolha, não vai ser a melhor escolha e eu abalo aquele meu pé de meia. Então, é importante entender isso. Autonomia é diferente de autossuficiência, vejam se ficou claro. Segundo, a autonomia me dá a capacidade de tomar decisões sem ficar amarrado com ninguém, com o nível de cosmoética que eu quiser. E aí, o melhor nível de autonomia financeira é quando eu alcanço o meu pé de meia.
vejam se isso está ok, mas eu vou avançando aqui para a gente falar do pé de meia em um aspecto bem específico aqui nesse terceiro passo. Vou fazer uma parada aqui, saber se está tudo bem. Vou responder a Maylin. Maylin, depende muito o custo da publicação de um livro, porque depende da quantidade de páginas, depende da editoração, depende de muita coisa. Mas vou dar um exemplo. Eu fiz a publicação do livro, cadê ele que não está aqui? Diretrizes da Autogestão Existencial, está guardado ali. Mas eu fiz a publicação desse livro, ele tem quase 300 páginas, foi com editoração, ficou um custo de R$11.000, todo, prontinho. Então, só para dar essa ordem de grandeza. Depende da capa que eu vou usar, depende da folha que eu vou utilizar, depende de uma série de pontos aí. Mas a média do meu livro foi isso daí que eu consegui. Eu consegui algo bem diferenciado que eu tinha feito combinado com os autores, porque é uma antologia, então nós fizemos algumas divisões, muitos participaram nessa divisão, e aí facilitou bastante, né, a publicação. Mas se eu quero ter um livro de minha autoria, eu tenho que me planejar para isso, e é bem bacana a experiência da publicação de um livro. Bom, gente, até aqui tudo certo? Alguma pergunta? Consideração sobre autonomia? É fundamental entender esse início. Se não, vou avançando. Eu acho só um comentário. Pois não, Breno. Esse curso veio na semana passada, quando eu estava bem inquieto, e eu acho que era exatamente nesse ponto. Eu sou concursado, mas numa empresa pública. E aí vem, às vezes, aquela falsa ideia que você tem uma autonomia, por uma certa segurança que tem. Mas semana passada me caiu muito essa ficha, e eu não tinha começado o curso ainda. Que quando vem o fantasma da privatização, só vem para te mostrar, não é autonomia. Se você pode perder o emprego e se perguntar assim, putz, o que eu vou fazer agora? Você não tem autonomia. Exato. Esse medo te limita. Então, se há medo dessa forma, não existe autonomia. Exato. Muitos não pensam nisso. Muitas pessoas fazem uma correlação direta da autossuficiência. Ah, mas eu banco, eu estou aqui num órgão público, está tudo tranquilo. Mas se você tiver risco, se você não puder se posicionar a ponto de, se precisar sair daquele emprego, se você precisar tomar uma decisão mais drástica, você se mantém, aí você não tem autonomia. De fato, é isso mesmo. Bem ponderado, e você já estava conectado à temática do curso, Breno. Muito bom. Isso, já estava mesmo. Um outro comentário é que eu acho que hoje os juros caiu tanto que a poupança nem ficou, de certa forma, ruim, né? Hoje eu deixo tudo na poupança, assim, em termos de reserva de emergência, mas é porque a diferença é tão pequena. Quando era aqueles juros mais altos, estava até uma diferença boa, mas agora está muito pequena a diferença, nem compensa, de certa forma. Mas veja só, Breno, porque a sua lógica está certa, porque é um percentual muito pequeno. Mas o investimento financeiro ele é feito de percentual casas depois da vírgula. E ao longo do tempo, essas casas depois da vírgula, no juro sobre juro, faz sim uma diferença. Então é só para tentar, por isso que eu trouxe ali os pontos, né? De fato, o juro, como que ficou, está muito próximo, né? Ali a poupança, o Tesouro Direto, Tesouro Selic, está muito próximo disso. Mas se eu posso ter uma alternativa que eu não tenho nenhum outro custo e ele só está ali repondo dinheiro, é uma boa alternativa, porque ao longo do tempo eu acabo tendo um benefício no juros sobre juros. Tá? Só essa consideração aí. Mas sua lógica não é equivocada, não. Avançando, pessoal, pé de meia. Essa foto aí eu acho que ela é bem bacana e eu tenho pensado muito nisso, porque eu estou com uma pequena de 7 meses, vai fazer 7 meses agora, então é importante, eu já tenho pensado como é que eu posso ajudá-la a constituir um banco de financeiro para ela conseguir fazer uma faculdade, se ela quiser lá na frente, que ela consiga estudar, que ela consiga ter uma autonomia para isso, mas não poupando de fazer o que ela precisa fazer, os desafios da vida dela. Mas, de fato, se hoje eu começo a investir para ela ali, quando ela chegar com cognição para pensar em inteligência financeira, e a gente vai tentar colocar isso desde pequena com ela, vai ser mais fácil dela ter o pé de meia dela. Por quê? Porque eu não comecei tão cedo.
Desde que eu comecei a entender esse processo, eu comecei a investir para alcançar o meu pé de meia. Não tenho ainda um pé de meia constituído, estou caminhando dentro desse processo, mas o fato é que hoje, se vocês tomarem a decisão, é muito melhor do que amanhã, é muito melhor do que um ano, porque quanto antes, melhor esse processo do pé de meia. Avançando aqui, como é que eu calculo? Uma conta bem simples de como que se calcula o pé de meia, tá? Aqui está a lógica que muitas pessoas utilizam. É a seguinte: se você quer ter 5.000 de renda mensal, basta dividir esse valor pela taxa de juros mensal de um investimento qualquer, lógico, sempre pensando que eu tenho que descontar a inflação, descontar tudo, quanto é o meu resultado após tirar o juro, toda a parte de inflação. Então, eu vou ter o resultado, que é o montante que você precisa juntar. Então, vejam a continha ali. Se eu quero 5.000 e eu tenho a taxa de juro mensal de 0,4, eu vou precisar de 1,4 milhão investido lá em alguma aplicação que me dê esse juro aqui, para eu ter ali 5.000 reais por mês. Então, sempre pense 0,4 mensal, está ali o exemplo, ou 6% ao ano. Se eu tiver uma aplicação dessa com 1,250, 1.250.000 aplicado com essa taxa de juro, eu tenho ali 5.000 reais todo mês. Sempre fazendo a conta. Eu estou imaginando aí que esse 6% ao ano já descontou também a inflação, eu tenho esse montante real na minha mão. Então, vai aí para a reflexão. Primeiro ponto, se eu tiver esse recurso, eu preciso achar um bom investimento que com segurança e que me dê essa taxa de juro. E se eu não tenho ainda, quanto tempo eu preciso e o que eu preciso fazer para alcançar esse meu montante de 1,25 milhão. Por isso que quando a gente fala quanto antes, melhor, dentro desse processo de formação do meu pé de meia. Avançando. Um próximo passo, quando a gente fala de pé de meia, e o professor Will falou também um pouco de pé de meia, então não vou me atentar aqui na formação, ele deu até exemplo, colocou uma continha ali básica, muito parecida com essa daqui que eu coloquei. A grande questão que eu sempre preciso voltar é: qual é o interesse? Qual é a intenção? Quais são os objetivos desse patrimônio? O que eu quero com esse pé de meia formado? O que eu vou investir com o meu tempo, uma vez que eu não dependo mais do recurso financeiro do meu trabalho para conseguir vivenciar um dia a dia? Eu poderia me dedicar full time para as atividades do voluntariado. É isso que eu quero? Não é isso. Eu gostaria de ter um pé de meia para não precisar trabalhar, mas eu gostaria de me manter ativo com um pouco de atividade laboral no dia a dia, porque isso me faz bem, eu posso ajudar mais pessoas. Lembre-se, o pé de meia aqui que nós estamos 100% com a Proexis. Qual é o meu objetivo proexológico? Senão, não faz sentido a formação do pé de meia neste aspecto aqui proexológico. Lógico que sempre faz sentido porque eu não dependo de ninguém, eu tenho aquela autonomia. Eu posso, se quiser, tirar umas férias de anos, viver uma vida diferente, porque eu tenho um conteúdo, um recurso lá aplicado. Mas será que é isso? Será que o interesse na inteligência financeira é esse? Isso é uma análise que precisa ser feita. Aí vamos passar aqui pela análise de riscos. A análise de riscos, ela traz aqui uma realidade simples, né? Quando a gente fala em riscos. O que é um risco no investimento? É a probabilidade de perda ou ganho sobre determinado investimento. Então, é algo óbvio também, não tem muito que a gente ficar inventando. Se eu tenho um rendimento elevado, eu tenho um risco elevado. Se eu tenho um rendimento baixo, eu tenho um risco baixo. É óbvio isso. Então, sempre que aparecer aquelas oportunidades muito boas, de um rendimento muito bom, a probabilidade de ter um risco muito elevado também é conectada. Vejam, vocês provavelmente nunca caíram nestas ciladas, mas podem ter parentes aí, familiares que já caíram em algum processo aquelas vendas de veículo com um valor muito baixo, é um ganho muito interessante. A pessoa vai se beneficiar, ela está comprando um carro de tal ano pelo preço de 3 anos anteriores.
É óbvio, gente, que tem um risco muito grande nisso. Nada que é muito fácil não é arriscado. Então, a gente sempre tem que pensar nisso no processo de Proexis também. Se existe um risco muito grande, e aí a gente tem que conectar com aquela máxima de quanto você se arrisca na Proexis, a riscomania. Posso ter um prazer muito grande, mas a riscomania pode atrapalhar completamente a sua Proexis. Então, são as atitudes anti-Proexis que a gente precisa analisar se nós temos ou não. Tem uma lista, a gente usa até na Apex aqui uma listagem das atitudes anti-Proexis. Tudo que tem risco pode ter um rendimento menor, seja na Proexis, seja no retorno financeiro, seja no retorno qual for. Mas, óbvio, também quando tem risco envolvido, eu posso ter um rendimento alto. É o caso de investimento em ações, né? Eu tenho um risco muito grande, mas às vezes eu vou comprar as ações de uma empresa que tem um potencial de crescimento muito grande e eu acerto, coloco um recurso ali e ganho, tenho um bom rendimento, mas existe um risco de eu também perder tudo do meu recurso. É uma conexão direta disso daqui. Vou avançando aqui. Quando nós falamos em riscos, os mais comuns estão aí. Às vezes, se eu não tenho um recurso de emergência e eu preciso de um crédito rápido, esse crédito pode ser um valor muito elevado. Então, por eu não ter aquela segurança guardada, eu vou ter que pagar o que for que vão me oferecer. Às vezes eu não tenho a liquidez rápida do meu recurso, também eu vou precisar de um crédito, como eu dei o exemplo lá no início. Eu precisava ajudar um familiar e não estava de imediato com a liquidez disponível. Isso daí é risco, porque eu vou ter perda. Muitas vezes eu poderia ter tido perda porque a minha lógica da emergência não estava bem construída no passado. Se tudo que envolve volatilidade, que é o caso das ações, por exemplo, ele tem um risco muito grande. Nós vivenciamos num país onde a instabilidade política, econômica, ela está muito elevada. É todo um posicionamento. Eu costumo brincar que hoje o aspecto político ele parece time de futebol. A gente torce para um lado ou para o outro. Não existe mais a cognição de pensar o que é melhor para o todo, e sim é muito mais uma questão ideológica, porque do meu pensamento é assim, o seu pensamento não é este, e isso gera um risco para o contexto econômico, político muito grande. A gente está vivenciando isso. Às vezes a gente tem o mercado indo bem, a situação econômica poderia estar muito bem, mas a política vem e atrapalha tudo por um simples posicionamento de uma pessoa. Então, é risco. A gente precisa entender. Risco da inflação, hoje em dia a gente está com isso bem minorado, e o custo de oportunidade. Esse ponto ele é bem importante porque às vezes a gente abre mão de algo em detrimento de uma escolha que nós fazemos e não foi a melhor alternativa. Ou a gente escolhe algo de um modo muito arriscado por ter uma possibilidade de ganho e eu não tenho aquele resultado no meu aspecto proexológico. Então, o custo de entender as oportunidades, de fazer conta, é um termo muito utilizado no aspecto econômico, o custo de oportunidade. Às vezes eu preciso pensar o custo de oportunidade de uma mudança de emprego, o custo de oportunidade da abertura de um novo negócio. A gente já vai falar dos investimentos, de empreender, como é que funcionam esses investimentos. Isso tudo envolve risco. Quando eu vou empreender, se eu não faço uma boa análise, um bom entendimento do que tem ali para aquele negócio que eu estou pensando em investir, se eu não tenho um bom nível de profundidade, muitas vezes eu posso acabar errando na minha escolha e aí eu perdi uma oportunidade ou de me manter naquilo que eu estava ou de não embarcar num bom projeto porque eu não tinha o entendimento daquilo, o estudo necessário. Então é importante a gente pensar no aspecto de risco também sobre o custo de oportunidade. Mas vamos falar um pouco mais do aspecto prático disso tudo. Como é que eu falo para passo 5, que aqui a gente vai investir um pouco mais de tempo, que é conhecer mais sobre o tema, aspecto principal deste nosso módulo, que são os investimentos. Vejam, primeiro ponto que é muito importante a gente entender o nosso perfil de investidor. Tem vários softwares aí, se vocês colocarem na internet, no Google,
perfil de investidor, vocês vão encontrar esses 4 tipos básicos de investidor e é muito importante que você conheça o seu perfil de investidor. Se você é uma pessoa mais conservadora, moderada, arrojada ou agressiva. Vocês vão preencher ali na internet uma pesquisinha básica que vai fazendo questionamentos sobre como você lida com esse recurso e, ao responder todos esses pontos de como se lida com o recurso financeiro, você vai entender o seu perfil de investidor. E esse perfil de investidor, vamos fazer uma expansão. Perfil de investidor com olhar convencional é um. Perfil de investidor com olhar proexológico é outro. Você é uma pessoa conservadora nas suas escolhas proexológicas? Você é moderada? Você é arrojada? Você é agressiva? Como é que você lida com as suas escolhas proexológicas? Você já tem clareza do que tem a ver com a sua Proex? Você pode não ter clareza 100% do que é, o que eu vim de fato, o que é a minha cláusula pétrea da Proex. Mas, às vezes, só de saber o que não é da sua Proex para você, aquilo que não é, você deixa de fora, como diria o professor Valdo, que não serve mesmo. As escolhas precisam vir muito lúcidas com a nossa atuação. Então, se eu tiver um perfil muito conservador, se a minha realidade é conservadora, eu não deveria me arriscar em processos mais agressivos ou arrojo maior, porque não é inerente à minha realidade intraconsciencial. Agora, se eu for uma pessoa mais arrojada, optar por atitudes, optar por projetos, até um voluntariado onde é uma postura muito conservadora, aquilo ao longo do tempo também não me satisfaz e aí eu acabo me desmotivando. Então, é legal a gente expandir o perfil do investidor não apenas para a questão do investimento financeiro, mas sim para o investimento proexológico. Qual é o meu perfil? Qual é o seu perfil? Pense sobre isso, reflita ao longo da semana que tipo de perfil você tem. Como é que você atua? É mais moderado? É mais arrojado? Isso tem a ver com o aspecto proexológico e a gente vai construindo aqui a nossa conversa. Caminhando. Modalidades de investimento. Aqui a gente investe mais tempo para falar. Nós temos um aspecto onde eu vou investir em uma empresa, empreender, que é o mercado empresarial. Eu tenho o mercado imobiliário, tenho o mercado financeiro, tenho o mercado de raridades. Vou falar menos aqui desse aspecto de raridades, mas tem gente que vive desse mercado de raridades com obras de arte, antiguidades, coleções em geral, gibis, selos, livros. Tem coleções que têm um preço muito grande e a pessoa foi construindo ao longo da vida. O professor Valdo, vocês que já tiveram contato, já viram a gibiteca dele. Ele foi construindo uma gibiteca, é uma raridade, é um mercado raro isso. E tem muita gente que ganha dinheiro com o mercado de raridades. Não é o meu conhecimento, não conseguiria falar muito sobre isso, mas os aspectos do mercado empresarial, imobiliário e financeiro dá para a gente discorrer bastante e pensar o que cada um vem fazendo nos aspectos que vêm pela sequência. Vamos lá. Mercado empresarial. Nós estamos falando aqui, neste momento, de negócio próprio, que envolve o nosso capital e nossa força de trabalho para empreender algo. Alguns de vocês, nos módulos anteriores, a gente vinha trocando ideias e vimos que tem interesse em investir em um negócio próprio. Vocês dedicarão capital e força de trabalho total. De novo, aquela perguntinha básica do início. Quanto de trabalho vocês desejam investir? Por quanto tempo? Qual é o plano de negócios que vocês desenharam para investir nesse mercado empresarial? É uma realidade que você tem conhecimento? Você vai ter que estudar aquele mercado para adentrar? Você é motivado com aquele setor? Não é? Lembre-se, gente, a idade que todos aqui estão, nós construímos um banco de conhecimentos, um banco de informações ao longo da vida, que a probabilidade de a gente pegar tudo aquilo que a gente construiu até hoje, rasgar e falar, não quero mais nada disso que eu fiz até hoje, eu quero partir para algo novo, eu considero que é uma atitude pouco inteligente. Por quê? Porque
Se você veio construindo e o caminho evolutivo veio te trazendo e dando informações e experiências sobre todo este contexto, simplesmente rasgar tudo aquilo que você construiu até hoje e começar algo do zero com pouco conhecimento, você está jogando para trás todo o esforço evolutivo que você teve até então. Ah, Caio, mas e se eu quero fazer uma migração profissional? Tudo bem, se planejado, se estudado, se você ainda puder fazer uma conexão nesta migração profissional, daquilo que você já compôs dentro do seu banco de conhecimentos, do seu cabedal de conhecimentos, para que você aproveite isso no próximo passo, aí sim nós estamos falando uma palavrinha que a gente usa muito aqui em ProEx, que é a convergência proexológica. Quanto mais eu estudo para um tema profissional, eu estou ajudando naquele outro investimento que eu tenho, isso vai acrescentando. Eu sou o Caio, aí eu estou falando de Caio, daquilo que eu tenho visto de resultado de inteligência financeira, quanto mais a gente conecta um investimento no mercado empresarial, num negócio próprio, com base naquilo que a gente constituiu de experiência ao longo da vida, mais exitoso será. Porque senão eu vou despender muito tempo para estudar um setor que eu ainda não conheço e começar esse setor do zero. Então, pensem sempre sobre isso. Pontos. Toda vez que eu vou começar um negócio próprio, além da automotivação, que precisa ser fundamental, vai depender muito de iniciativa própria. E aí, conhecendo o nosso perfil, ele é importante. Por quê? Porque tem gente que é mais conservadora, que ela não é aquele arrojado que vem empreender, que vai inovar, que vai lançar algo novo no mercado. Ou essa pessoa que ela é muito arrojada, se ela se conhece, ela vai compor pessoas no seu time para montar um negócio que vão calçar aquilo que são lacunas dessa pessoa. Então vamos supor, eu sou uma pessoa muito empreendedora, muito arrojada. Lembra lá de quando eu preenchi o meu perfil de investidor. Só que para fazer a atividade conservadora do dia a dia, eu não sou bom. Então, que tal eu montar um negócio fazendo uma parceria com alguém que me complementa? Enquanto eu vou abrindo picada, eu vou fazendo algo que é inovador, alguém vem pavimentando aquela estrada, construindo as bases daquilo que é, entre aspas, conservador, do que é o básico que eu preciso de uma empresa. Assim como uma pessoa que vai montar um negócio que ela é muito conservadora, ou ela atua no mercado que precisa de pessoas conservadoras, ou se ela for atuar no mercado onde eu preciso de inovação, de arrojo, de algo diferenciado, eu posso não estar adequado. Então, vejam como essa conexão direta com o perfil de investimento ele tem com o perfil das escolhas que nós vamos fazer nos nossos investimentos, seja no mercado financeiro ou seja no mercado empresarial, por exemplo. O que mais? Senso de qualidade, perseverança e acabativa são 3 pontos fundamentais quando vamos pensar na abertura de um negócio. Se eu faço algo que não tem a melhor das qualidades possível, a probabilidade é até que eu consiga um resultado imediato, mas ao longo do tempo eu não sustento, porque as pessoas vão percebendo que a qualidade é duvidosa daquela prestação de serviço. Perseverar é peça-chave quando eu vou abrir um negócio. Por quê? Porque a perseverança, ela precisa dentro desse processo, porque muitos desafios surgirão. Lembrem-se que a ProExis, ela não é retilínea. Os desafios surgirão. Eu preciso ter no meu planejamento espaço para a superação dos desafios, porque eles virão. E se eu não for perseverante, eu preciso questionar, será que é a melhor atuação minha montar um negócio próprio? Ou quem eu vou trazer junto comigo para essa parceria, porque é muito perseverante e vai me ajudar nesse passo que é uma lacuna minha. Estava falando do planejamento e autoconfiança. E, por fim, aqui a capacidade de correr riscos calculados. O exemplo de negócios que eu abri ao longo da minha vida. Desde lá em 96, foi o primeiro negócio que eu abri. E um ponto importante de ressaltar aqui, durante o processo de abertura desses negócios e de atuação profissional, eu sempre estava em uma outra atividade laboral. Eu nunca iniciei um projeto sem estar em uma atividade laboral ao mesmo tempo. Por quê? Porque como eu não tinha
uma reserva de emergência que me dava a segurança e eu não tinha como manter aquele segundo negócio, aquele empreendimento que eu estava criando com o meu próprio recurso, eu precisava fazer em paralelo. Então, vejam, durante a abertura daquelas duas primeiras empresas, a ISHS e a Tecnocal, que foi uma empresa que eu fiquei alguns anos, eu implementei, e depois, quando eu fui para a Aracê, voluntariar no projeto da implementação do campus da Aracê, lá no Espírito Santo, eu vendi essa segunda empresa, a Tecnocal. Estas duas empresas, elas foram criadas enquanto eu trabalhava na Ultragaz. Eu tinha o meu trabalho como técnico eletrônica, ainda lá na época, e vinha desenvolvendo meus projetos e vi que tinha uma oportunidade de uma prestação de serviços extra que o mercado estava demandando. Fizemos, eu e um sócio, tanto no primeiro negócio como no segundo negócio, os dois eu tinha um sócio, e no estudo de mercado que foi feito, nós entendemos que tinha um bom potencial, abrimos a empresa e vivemos, e eu vivi muito tempo ali, até 2004, com essa empresa, Tecnocal, ao momento que eu conseguia abrir mão, depois de 3 anos da Tecnocal funcionando e fazendo projetos no contraturno, eu consegui me manter com essa empresa Tecnocal durante 6 anos da minha vida. Então, essa foi uma alternativa que eu utilizei. A empresa Sensuale foi uma empresa que era uma empresa da minha família, e naquele momento onde eu saí da Ultragaz e já estava com a Tecnocal funcionando, teve uma oportunidade de abrir uma loja comercial de rua para vender os produtos daquela empresa. Só que foi um primeiro aprendizado. Eu não atuava no dia a dia, não era algo que eu conhecia, eu simplesmente fui como investidor naquele negócio de loja, e aí foi um primeiro aprendizado muito importante. Eu simplesmente não fiz toda a análise que eu poderia fazer porque era algo da família, então eu entendia que aquilo lá tinha um potencial, eles já tinham analisado o mercado, tinha um bom aspecto, e eu fui leviano naquele momento em não fazer uma análise para a implementação daquela loja. Simplesmente, puxa, temos bons produtos, tem boa demanda para os produtos aqui, vamos montar uma loja? E montamos uma boa loja, só que aquela loja não foi exitosa, eu acabei perdendo dinheiro naquele momento com este projeto da loja da Sensuale. Dali para frente, quando eu migrei para o Espírito Santo, em migrar para o Espírito Santo, eu tinha vendido a minha primeira empresa, Tecnocal, ali, e, em paralelo, eu e a minha parceira, nós tínhamos ali 9 meses de sustentação sem precisar trabalhar com a venda da empresa, mas, mesmo assim, eu não fiquei dependendo somente daquele recurso. Eu consegui trabalhar, montei uma estrutura de representação comercial, onde eu tinha a liberdade de voluntariar, morar ali bem próximo do campus da Aracê, ajudar na implantação do campus, e eu consegui alguns dias que eu ia trabalhar com esse ramo ótico de representação comercial. Foi um segundo negócio para me dar a sustentação para um projeto que eu tinha. Então, vejam, eu fui buscar uma alternativa que me daria maior segurança para manter o projeto proexológico, que foi a minha migração lá para o Espírito Santo. Durante a Aracê, lá no Espírito Santo, eu, com um grupo de voluntários, nós montamos essa empresa Elenco, que era uma consultoria empresarial, foi a minha primeira atuação como consultor, e ali era uma prestação de serviços enquanto eu estava trabalhando na empresa, na instituição de ensino, no Centro Universitário São Camilo, lá no Espírito Santo, voluntariava, trabalhava de terça a quinta, lá atendendo, ministrando aulas, e depois assumi uma coordenação de curso, mas, em paralelo, eu abri, junto com os colegas, uma empresa de consultoria que também os recursos ali daquela empresa conseguiam me cobrir os projetos que eu tinha extra. Então, era como se o meu recurso do trabalho do dia a dia pagava as contas básicas e eu tinha itinerância. O projeto da Aracê, a itinerância é feita pelo próprio voluntário. Tudo aquilo que eu conseguia ganhar no projeto da Elenco e entravam recursos interessantes, eu investia nos projetos da Conscienciologia. Eu me dirigia do Espírito Santo para o Rio de Janeiro todo mês, eu e a minha duplista, para fazer os projetos, para a gente atender. Tinha aula ao longo do final de semana e voltava, e era com o recurso da Elenco.
E aí, quando estava ali, já tinha elenco, estava pensando em alternativas proexológicas, eu conheci a Roper Educação, onde até hoje eu atuo, eu entrei como consultor e hoje eu sou sócio da Roper. É a instituição que eu fui me adequando cada vez mais, entendendo como parte do meu processo evolutivo, atuar na educação, atuar com famílias, atuar em governança, que é a minha atuação profissional hoje. Mas, mesmo assim, surgiu uma oportunidade de investir aqui em Foz do Iguaçu, um polo hoteleiro muito grande, fizemos pesquisa, fizemos análise de mercado, olhamos tudo e resolvemos abrir uma lavanderia industrial para atender não só os hotéis, que é uma quantidade grande, como hospitais. Mas um segundo aprendizado grande de sociedade que eu tive aqui foi o seguinte: eu não atuava no dia a dia, eu participava muito mais das reuniões de conselho para tomada de decisão, e em determinado momento eu comecei a perceber que, por não conhecer o setor, mesmo eu tendo lido, mesmo eu tendo visitado lavanderias industriais, quando eu ia para as reuniões e eu via que algumas ações não estavam, no meu entendimento, as mais adequadas possível, eu começava a citar: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro, e as ações não eram feitas porque sempre tinha uma justificativa para aquilo. Então, eu aprendi nesse momento que ou eu estarei, e aí é um aprendizado Caio, pode ser que para outros funcione diferente, ou eu abro um negócio onde eu estarei no dia a dia, ou eu abro um negócio onde eu estarei no conselho, mas eu conheço tudo sobre aquele negócio. Então, vamos supor que alguém hoje me faça uma proposta: vamos abrir uma instituição de ensino? Como é algo do meu conhecimento, porque eu tenho uma atuação ali na Roper Educação muito grande, eu posso até entrar numa parceria, numa sociedade dessa, porque numa mesa de decisões eu conheço tudo sobre o tema. Eu conheço muito sobre o tema, pode não ser tudo, mas eu conheço muito sobre o tema. E eu vou tomar decisões melhores do que um segmento onde eu não conheço e não estou no dia a dia. Então, esses foram os negócios que, ao longo da vida, e em determinado momento, quando eu vi que aquilo, estava bem na época de assumir a gestão da Apex como secretário-geral, e aquela lavanderia estava precisando e consumindo recursos financeiros, e eu tinha entendido aquilo como uma brecha de assédio, eu tomei a decisão de vender o negócio por nada, perdi tudo aquilo que eu tinha investido, mas eu não deixei uma porta aberta no momento onde eu estava assumindo algo que para mim era muito importante, que era a Secretaria-Geral da Apex. Então, eu preferi abrir mão, perder aquele recurso financeiro, mas não ficar com uma brecha para assédio, porque ali seria algo que assediador podia ir lá, me deixando muito envolvido, tirando recursos, a gente se endividando, e não seria inteligente naquele momento. Então, é só um exemplo pessoal aqui daquilo que foi feito na minha vivência, obviamente, quando nós falamos do mercado empresarial. Provavelmente muitos de vocês têm experiência, o professor Ivan trouxe várias experiências na semana passada, mas fica aqui um olhar para todos esses itens do slide quando nós falamos do aspecto de abrir um novo negócio. Vamos caminhando aqui, então, para o mercado imobiliário, que é o segundo ponto. Lembra que nós falamos no mercado empresarial, imobiliário, estamos falando do investimento propriamente dito no mercado financeiro e as raridades que a gente só fiz aquele comentário, mas não vou entrar nele. O mercado imobiliário, ele tem um risco menor, embora o rendimento baixo. Ele, às vezes, tem uma valorização, às vezes eu vou comprar um imóvel, um terreno por um valor muito baixo. Muitos que investiram aqui na Cognópolis, quando foram os primeiros lotes vendidos, né? Teve gente que comprou a R$15 mil um terreno e vendeu hoje o terreno no mesmo lugar onde foi comprado a R$15 mil, está valendo R$120 mil. Então, lá, teve uma valorização muito grande quem investiu no mercado imobiliário. Tem gente que compra imóvel ali ainda quando está na base, sem ter construído. Tem gente que ganha uma valorização. Você tem que analisar, porque, apesar de ser um baixo risco, a empresa incorporadora pode quebrar, e a gente já viu muito disso acontecer no Brasil. A gente precisa estudar muito para investir e viver de renda do mercado imobiliário. Ele tem o fundo imobiliário, a gente vai falar rapidamente dos fundos, mas que tipo de imóvel nós poderíamos ter? Tanto apartamento ou casa para alocar,
terreno que eu vou lá, compro, invisto. Tem gente que tem terreno e que, de repente, alguém vem e quer utilizar aquele terreno para plantio. Então, eu subloco eu loco aquele meu terreno para um plantio. Eu posso usar um terreno de várias formas, nem que seja só para compro, invisto e vou esperar alguns anos a valorização para a venda. Precisa pensar, precisa ter uma análise de oportunidade, pensar quem olhou para aquele momento e viu que a Cognópolis, Foz estava crescendo para aquela região, percebeu que ali tinha um potencial, investiu, está ganhando os resultados até hoje disso. Conjunto comercial, loja, prédio, barracão industrial. Vejam, tudo isso daqui tem boas oportunidades, mas eu preciso ficar muito atento, porque às vezes eu vou fazer um investimento desse. Por exemplo, em Foz do Iguaçu, existe muito conjunto comercial. Se eu fosse investir no mercado imobiliário em Foz do Iguaçu, e que acabei investindo, eu investiria em imóvel próprio, habitação, casa ou apartamento, porque existe uma demanda. Por muito tempo não tinha apartamentos de uma metragem quadrada específica e existe uma demanda muito grande. Agora, para a quantidade de lojas e conjuntos comerciais que tem, jamais eu investiria nesse segmento em Foz do Iguaçu. Assim como na região de cada um de vocês, onde vocês podem pensar em investir, tem que pensar muito bem. Será que é um polo logístico? Eu vou investir num barracão industrial? Pode ser a grande oportunidade. Eu posso investir e alugar para uma grande empresa, mas vale uma reflexão, vale um bom estudo do segmento. O que mais? Características a se considerar na compra de um imóvel. Qual é a finalidade? Qual é a localização, o ponto? O que é, quanto eu vou gastar para conservar esse imóvel, esse terreno, isso tudo. Porque às vezes a pessoa compra um terreno e acha que aquele terreno vai ficar ali, só que eu preciso cuidar, eu preciso cercar, eu preciso murar aquele terreno, eu preciso tomar conta para ninguém invadir. Tem todo um processo de conservação, manutenção que é custoso, precisa fazer conta disso. O tamanho do imóvel, a idade do imóvel. Às vezes eu vou investir então num apartamento. Aí eu não paro para pensar e eu compro um apartamento que já tem 30 anos de vida. Esse apartamento com 30 anos de vida, o condomínio vai ser chamado para ter um aporte de capital para trocar a tubulação, trocar a fiação, fazer uma pintura da fachada. Aí eu entro para investir num imóvel e compro um imóvel que começa a ter que fazer a pintura externa da fachada. Aí eu preciso entrar com mais um aporte financeiro. Aí vai trocar a fiação porque está envelhecida, mais um aporte financeiro. Eu não observei a idade do imóvel, não me atentei para isso e eu preciso observar. Despesas acessórias, tudo que envolve de outras despesas, a parte da documentação, às vezes a pessoa não pensa nisso, vou investir no imóvel, tem uma documentação ali que precisa e que é custosa, precisa fazer conta também sobre isso. O que mais? Aqui tem só um exemplo de rendimento, né? Muitas vezes a gente mas quanto que rende? Como que eu faço um cálculo de aluguel, do aluguel líquido anual? O que é o aluguel líquido anual de um imóvel? Está aí o dado básico. O aluguel recebido no ano, quanto que eu recebi no ano, menos as despesas que eu paguei, seja de condomínio, seja de IPTU, toda a manutenção, todo o imposto de renda que eu tive, alguma comissão para imobiliária, isso é o aluguel líquido. Então, como que eu analiso a rentabilidade do meu imóvel? O aluguel líquido versus o preço de venda desse imóvel. Então, vamos lá para o exemplo aqui, tá? A conta básica, logo na sequência. O aluguel recebido no ano. Eu aluguei lá uma sala comercial por R$600. Eu vou ter 7.200 no ano. Mas eu gastei com ele R$500 ao todo durante o ano. Então, o aluguel líquido é quando eu falo dos 7.200 menos os R$500, eu vou chegar em um aluguel líquido de 6.700. Vejam, esse aluguel líquido, e se minha sala comercial eu paguei 180 mil, eu tenho uma rentabilidade de 3,72% ao ano. Veja, às vezes para a pessoa, ela ter uma rentabilidade de 3,72% ao ano tá bom, ela gosta, ela é mais conservadora, o perfil dela, ela prefere ter imóvel do que ela ter uma outra alternativa. Existe hoje fundo, ao invés de eu comprar um imóvel, eu poderia investir num FII, está aqui na frente. Espera aí que eu já passo aqui. Num FII, que são os fundos imobiliários,
E esses fundos, eles têm fundo que paga 6% ao ano, muito tranquilo, com risco baixo. Então, veja, para que eu vou investir os meus 180 mil, vamos voltar ali, os meus 180 mil em uma sala comercial, se eu posso, aí tem que ver o meu perfil, sou mais conservador ou sou mais arrojado, se eu posso investir esses mesmos 180 mil em algo que vai me dar uma rentabilidade de 6% ao ano. Essa conta que quando a gente começa a falar, aqui tem uma diferença grande, né, de quase 3% de um para outro, mas quando a gente entra, aquilo que o Breno falou, né, é 0,2, é 0,25 de diferença, é um valor baixo. Mas quando vai mês a mês, ano a ano, ao longo do tempo, e o juro sobre o juro, eu posso ter um ganho maior lá na frente se eu for mais assertivo naquilo que eu vou investir. Então, só para fechar, aqui 2 pontos, a gente até já falou aqui do potencial de valorização de um imóvel, dei o exemplo do terreno. Também, há pouco tempo, quando eu cheguei aqui em Foz, eu acabei comprando um imóvel, meu apartamento onde eu estou, tinha uma parte do recurso, eu tinha saído lá da São Camilo, lá da faculdade, eu tinha um recurso ali de fundo de garantia, eu dei entrada, financiei o restante e adquiri um imóvel. E eu peguei bem uma fase de migração, onde eu praticamente dobrou o valor do imóvel ao longo do tempo, porque Foz estava em um momento que estava desvalorizado a parte imobiliária. Então, eu consegui ter uma boa oportunidade nesse momento. Mas eu tenho que levar em conta que um imóvel deprecia, já falamos disso. Eu posso contar esse imóvel como uma renda fixa, né? Eu sei que mensalmente eu vou ter ali os R$600 e eu vou ter que gastar no máximo R$500 ao longo do ano, eu estou tranquilo com isso, ou eu vou para um fundo imobiliário que, se eu pesquisar bem, observar, eu vou encontrar fundos com uma rentabilidade melhor, como eu disse aqui. E deixo aqui só um parênteses, não vou me alongar muito aqui, os passos para escolher um fundo imobiliário. Não vou tratar aqui desse tema, tem muitos vídeos, eu vou já falar sobre isso, muitos vídeos bons que falam no mercado sobre fundos imobiliários, como que eu escolho, como que eu invisto, tem muitas alternativas. Renda fixa, falando um pouco de como é que funciona, além do fundo, aí entrando nos investimentos financeiros de fato. A gente tem a renda fixa, caderneta de poupança, nós já falamos, baixo risco, baixa rentabilidade, não tem imposto de renda. Nós temos os CDBs, são certificados de depósito bancário. Tem aqui toda a descrição, né? O que é esse, como é que funciona esse certificado. Tem baixo risco em banco de primeira linha, embora tenha um fundo garantidor de crédito que até R$250 mil investido, mesmo que uma corretora quebrar, eu tenho um fundo que pode me garantir, porque eu estou para um fundo e investi num CDB de um banco, então mesmo que esse banco quebre, eu tenho uma garantia, mas é uma alternativa de renda fixa também. Tudo vai depender do tempo que eu consigo resgatar. Lembra que eu falei da liquidez? Às vezes eu vou ter um bom fundo, um bom CDB, que vai me pagar um bom resultado, mas se eu deixar esse recurso aplicado durante 2 anos. Se eu já tiver a minha reserva de emergência, pode ser uma boa alternativa trabalhar com renda fixa. Um CDB vai bem. Tem letra de crédito imobiliário, que são as LCIs, que é um pouquinho diferente do CDB. Ele tem uma rentabilidade menor que o CDB, mas ele não tem imposto de renda. É um LCI, que muitas vezes você vai sentar lá no banco e o gerente vai falar assim: você não quer fazer uma LCI? Está dando um bom resultado. Tome cuidado, porque não é o cara do banco, ele está querendo vender o produto dele e nem sempre aquela é a melhor alternativa. Então pense, tem o LCI, tem o LCA, que são as letras de crédito do agronegócio, um agronegócio que tem dado bons resultados ao longo do ano. Então a LCA, ao longo dos últimos anos, também é uma alternativa para renda fixa. Tesouro Direto é um dos mais confiáveis, né, porque é um título do governo. Por mais que a gente possa não confiar no governo, nesse ou no outro, ou seja qual for, o Tesouro ele vai ter um resultado muito bom, e tem um risco bem menor, porque ele só quebra se o Brasil quebrar. Às vezes dá até dúvida, né? A gente já passou por momentos que dá dúvida se o Brasil quebra ou não quebra, mas é forte, a gente aguenta muita pancada. Mas o Tesouro
vejam que tem alternativas do Tesouro pré-fixado e pós-fixado. Já já eu vou falar um pouco do meu exemplo, como é que eu invisto. Mas tem uma linha de raciocínio que reserva uma parte do recurso de aplicação para a parte de renda fixa e coloca um pedaço no Tesouro pré-fixado, um pedaço no pós-fixado, porque se um não der um bom resultado, o outro dá um bom resultado e equilibra a sua carteira de investimento. Então, fica aqui uma reflexão sobre as alternativas do Tesouro Direto. Tesouro Direto muito fácil hoje de investir, tem os bancos, as corretoras, eles estão fácil lá como que você pode aplicar mensalmente um recurso no Tesouro Direto e ter uma taxa de rendimento, como eu disse, ainda nesse momento ainda é baixo. Está aqui, dá para acessar aí esse link, deixei, Tesouro Fazenda Gov, tem várias informações, dá para você se cadastrar ali e fazer investimento no Tesouro Direto. E aí a gente entra num outro aspecto, são os fundos de investimento que aí a gente já tem um pouco mais de risco a depender do banco, a depender do quanto tempo eu vou deixar esse recurso, tem todos os aspectos que nós falamos, né? Ele é volátil, é um pouco mais volátil, depende da liquidez, em quanto tempo eu retorno com esse recurso financeiro, mas eu tenho os fundos de investimento aqui como exemplos, tá? Também não vou me ater, né? O fundo de renda fixa, esse é um pouco mais seguro, tem menos risco, né? Se eu tiver um bom gestor do fundo, conhecido, que tem bom, entre aspas, pedigree, ele dá um bom resultado e ao longo do tempo a gente pode perceber que os resultados de um fundo, ele tende a ser melhor do que, obviamente, a poupança, do que o Tesouro Direto, do que, às vezes, até as ações que você adquire, porque o fundo tem especialistas. Então, eu posso adquirir um fundo de renda fixa com uma boa liquidez, com um baixo risco e que vai me dar um resultado melhor do que qualquer outra renda fixa que eu tivesse. Sempre observando, olhando, estudando, entendendo quem é esse fundo. Eu tenho o fundo de renda variável, que investe em ações, que investe no mercado, né, de fundos segmentados. Eu posso ter um resultado maior, mas o risco é alto, porque também ali depende de pessoas que vão se reunir e vão investir o nosso dinheiro. Então, eu pego e ponho um percentual do recurso num fundo e posso... eu não quero investir na renda variável porque eu não sei, eu não vou comprar ações, mas eu conheço esse banco, eu sei que lá tem bons especialistas e eu quero investir num fundo de renda variável. Olha o histórico dos dois, fica como performado, quanto que é a taxa de administração e pode ser uma opção, sim, para a pessoa investir num fundo de renda variável. Já falei dos FIIs, os fundos imobiliários, não vou me ater aqui, mas você pode ser sócio de um pedaço de um hotel, um pedaço de um shopping center, de um edifício comercial. Isso é muito importante de olhar, porque assim, às vezes tem um fundo imobiliário que tem só um imóvel. Isso é um risco muito grande. Tinham fundos imobiliários que tinham lá na região de Macaé 2 imóveis. Macaé, ela vive do petróleo. A Petrobras deu aquela quebrada há alguns anos atrás, Macaé inteiro acabou, todos os edifícios foram devolvidos. Quem tinha lá fundos imobiliários lá daquela região dançou, porque acabou perdendo muito do recurso. Então, é importante, quando você vai definir um fundo imobiliário, você pensar ou conhecer muito bem, diversificar, ter um fundo que tem imóveis em várias regiões, pode ser um fundo que atua em vários segmentos, isso tudo precisa pesquisar e entender um pouco mais, que é o fundo multimercado aqui, que também entende e investe em renda fixa pública, trabalha com ações, são vários mercados que eles trabalham. E aqui, aí, então, deixa eu responder antes de entrar aqui nos últimos temas, que são as ações. Tem uma pergunta aqui do Humberto. Por algum motivo. Humberto põe: com essa instabilidade no mercado em função do Covid, ainda é bom momento para investir, independente do segmento? Qual seria uma boa oportunidade? Veja, Humberto, quem tinha recursos há 1 mês e meio, 2 meses atrás, e que tem estômago para entender, que conhece o mercado financeiro, ganhou muito dinheiro. Por quê? Porque se não estava com recurso ali aplicado, comprou ações, investiu no mercado que estava em baixa e ele vem recuperando ao longo do tempo. Quem estava com recursos, e eu tinha
um pouco, vou mostrar um pouco aqui de como que eu estava na época, eu perdi dinheiro e agora está retomando, porque as ações elas caíram 30, 40, até 50% em alguns casos. O que eu tinha de ações, ele caiu ali aquele montante. Mas ações é assim. A gente tem que entender que em momento ninguém previa um Covid desse. Tinha toda uma oportunidade de crescimento prevista para o ano de 2020, 2021. O Brasil estava despontando. Tinha médias e metas da Bolsa de Valores que ia atingir tantos mil pontos. E aí ela sai lá de 120 mil pontos e vai parar em 70 mil pontos. Não tinha como fazer uma previsão dessa, mas hoje existe boas oportunidades sim, eu vou falar um pouquinho ali na frente, precisa ser muito cuidadoso, porque tem uma fala de Covid até o final do ano, vai e volta, então pode ser que o mercado se recupere, depois perca, recupera e perca, pode ser que a gente ao longo desse ano não volte 100% muitos dos setores, então dependendo do setor educacional onde eu atuo, está uma insegurança danada, pode ser que não volte tudo, mas tem outros setores que estão bem performando, aí eu preciso saber no que faz sentido cosmoeticamente investir. Lembra que é pé de meia investimentos cosmoéticos. O que faz sentido eu ter de investimento? Vejam aqui. Tudo bem, Humberto? Veja se respondeu. Se não, mas eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso com alguns dados práticos. O que são as ações? Ações são títulos que representam um pedaço de uma empresa. Comprando uma ação, você se torna sócio da empresa, tendo participação nos lucros dela. Se ela tem lucro, ela tem uma boa participação que você pode alcançar e viver desta participação no lucro. Lembra que você vira sócio de uma empresa que tem ações abertas. E tem muita gente, como o professor Ivan falou no módulo passado, quando ele veio para a Foz, ele poderia e ele tinha recursos investidos em empresas que davam um retorno, que tinham lucratividade. E tem muita gente que vive disso, consegue ter um montante dos seus recursos e aplica em ações e vive destes lucros mensais, semestrais, seja lá como for a distribuição de lucros das empresas, mas é uma opção. E isso ficou muito fácil. Antigamente tinha aqueles pregões, a Bolsa de Valores, aqueles caras gritando lá. Hoje em dia está na tela do celular que a gente faz uma operação via o que nós chamamos aí de home broker. Eu compro ações e eu vendo ações com um clique. Então vejam aqui, mostrando aqui uma foto aqui no meu celular, por exemplo. É um software de uma corretora de valores que eu tenho lá algumas ações que às vezes, ou em algum momento eu comprei, eu vendi. Se eu clicar ali em cima de uma ação, ali, vamos pegar aquele BOVA11, já eu falo um pouco disso. Se eu clicar em cima do BOVA11, vai aparecer uma segunda tecla e eu posso comprar tantas ações do BOVA11. Assim como eu posso vender tantas ações. E vejam que, nesta mesma tela, o BOVA11 estava naquele dia que eu fiz a imagem crescendo, enquanto isso tinha o leve 3 caindo. Então, a ação ela vai crescendo, subindo e descendo. Para investir em ação, eu preciso estudar um pouco, eu preciso entender um pouco sobre isso, porque assim como eu posso ganhar dinheiro, eu posso perder muito dinheiro. A gente precisa ter esta clareza. O que mais? Eu preciso, além daquela análise de como eu sou como investidor, lembra que eu posso fazer esse teste muito fácil na internet, eu preciso entender se eu vou investir em ações, que tipo de técnica eu vou usar. Se eu vou fazer uma análise das ações, desculpa, que tipo de análise eu vou utilizar? Se eu vou fazer uma análise de ações mais técnica ou mais fundamentalista. A técnica é de um tipo que trabalha muito mais com aspectos técnicos, gráficos de sobe e desce, quando eu compro, quando eu vendo, ou eu vou ter um olhar muito mais fundamentalista, que eu entendo mais a situação macroeconômica, o resultado financeiro, como que é essa empresa no âmbito da governança corporativa, o que me indica que ela é sólida ou não, eu faço uma análise mais estruturada. Mas tem gente que lê um pouco no aspecto do fundamentalista, mas opera muito mais como técnico, comprando e vendendo. Ele é um day trade, como o professor Ivan citou. E tem gente que ganha dinheiro, tem gente que perde muito dinheiro, e aí, na média, eu preciso conhecer um pouco mais para saber de ações. Por exemplo, aqui,
Aqui alguns princípios de investimento e um exemplo que eu trago aqui, né? Princípio de investimento: investir regularmente, reinvestir os lucros e dividendos. Quando você tem dividendos e você não está vivendo daquilo, é importante você fazer reinvestimento, porque aí vira os juros sobre juros, você compra mais um pedaço. Vamos supor, eu comprei uma tal ação, essa ação me deu um resultado no próximo mês, compra mais ações daquela empresa, ao longo do tempo você vai crescendo. Tem alguns especialistas em ações que ela fala que as ações, ao longo do tempo, ela sobe caindo, porque ela vai subindo, tem queda, vai subindo, tem queda, mas ao longo do tempo ela cresce. Se você faz um olhar para a média das boas ações, elas vão ao longo do tempo crescendo, embora em vários momentos elas tenham queda. Eu tenho que investir em empresas com grande crescimento, diversificar os ativos e exigir uma boa governança das empresas, que aí a transparência, é saber como que ela lida com o recurso financeiro e por aí vai. E vejam aqui o exemplo, no 21/6, eu fiz esse recorte, simulando se eu estivesse com um montante na poupança ao longo de um ano, em um investimento que me traz o CDI, em um investimento comprando uma ação que é as 60 ações mais negociadas da Bolsa, que é esse BOVA11, um investimento de um fundo imobiliário que trata de logística. Olha o resultado que ele deu. Mas ele podia não ter dado esse resultado ao longo de um ano, mas ele deu esse resultado. Esse é um investimento de um fundo de shopping, um investimento do Tesouro Selic, então tenho lá um Selic pré-fixado, um fundo de investimento. Qual que era esse aqui? Acho que esse daqui era um fundo de investimento. Me sumiu aqui da cabeça. Não lembro aqui esse fundo, o que era. E aqui um CDB pós-fixado em CDI, que vejam que um CDB pós-fixado sem nenhum custo, ele vai gerar o mesmo resultado que o CDI, 12,16. Então, vejam, se eu peguei R$1.000 e investir nestes pontos aqui, quem investiu num fundo imobiliário de logística, porque pesquisou, entendeu que aqui é do Banco Credit Suisse, que tem bom potencial, conseguiu ter esse ganho. Mas quer a garantia sempre? Não tem a garantia de sempre que esses valores dariam. Mas eu trouxe só para dar exemplo de como flutua e como os investimentos eu preciso conhecer para saber o que eu estou colocando. Assim como esse HGLG deu esse resultado, teve outros fundos que, como eu disse lá, o de Macaé, ele caiu completamente, teve perdas grandes ali. Então, é preciso conhecer para pensar em investimento. Aqui um exemplo pessoal, gente. Como é que eu trato do âmbito de ações? Uma vez que eu tenho uma reserva de emergência, hoje minha reserva de emergência é de 8 meses, aí tudo que sobrar da minha reserva de emergência, como é que eu faço? Eu pego 50% do meu valor daquela sobra e invisto em renda fixa. Eu quero segurança para essa minha renda fixa. Eu vou tratar, ela não vai ter flutuações grandes, eu tenho uma volatilidade menor, eu tenho uma liquidez média, aí eu dependo, porque eu não preciso de uma liquidez imediata, porque eu já tenho minha reserva de emergência, mas eu ponho um CDB que é de mais longo prazo, de 2 anos para frente, eu tenho 40% em CDBs desse, eu tenho 30% no Tesouro Direto pré-fixado e eu tenho 30% no Tesouro Direto pós-fixado. Por quê? O pré-fixado eu já sei a taxa que ele vai dar. O pós-fixado ele vai por uma taxa do CDI com um percentual em cima disso. Então, vamos supor, o pré, se lá na frente melhorar a situação econômica ou piorar, eu já sei quanto eu vou ganhar, não me importa. O pós-fixado vai fazer uma comparação, se no momento não estiver tão bom, mas eu fiz um bom investimento no pós-fixado, ele equalizou a minha carteira. Então, vejam, eu estou fazendo como se fosse uma proteção ali. Se eu não ganhar pelo pré, eu posso ganhar pelo pós, então eu criei uma renda fixa que não vai ter muita volatilidade, eu estou tranquilo ali. E na outra parte, nos outros 50%, o que eu faço? Hoje eu invisto sim em ações, mas eu não fico naquele day trade, compra e vende, eu opto por ações, uma parte dela, 35% por ETFs, que é um conjunto de ações, então eu mostrei lá o BOVA. O que é o BOVA? É uma carteira que tem
60 ações das melhores ações do Bovespa, que são as mais negociadas. Então, eu sei lá que é um pacote de ações que, enquanto uma cai, a outra sobe, a não ser em momento de Covid, né, que tudo caiu, mas eu tenho um equilíbrio na minha carteira e eu tenho esse Small 11 também, que são as empresas que eles chamam de Small Caps, que são empresas de pequeno porte que têm bom potencial de crescimento. É uma carteira ali, uma ação chamada Small 11 que tem boas oportunidades. E o resto eu invisto com base em bons, uma carteira de investimentos de boas empresas que eu sei, e conforme eu vou pesquisando, eu sei que tem um potencial de crescimento e vou diversificando. Empresas no setor, aí que é importante a gente parar para pensar. Sempre eu vou buscar setores que fazem sentido para mim e que tem o aspecto cosmoético. Por exemplo, empresa que trabalha com desmatamento, eu não invisto. Empresa que trabalha com medicamentos, com fármacos, que ela ganha dinheiro quando ela vende remédio, eu não invisto. Empresa que vai trabalhar, vamos supor que tem uma empresa que vende motosserra, não vou investir, porque eu sei que é danoso. Nunca vou investir numa empresa de armamentista, não vou investir, porque aí tem o âmbito meu cosmoético. Então, a gente precisa sempre pensar nisso. 13% dos meus investimentos é fundo de investimento imobiliário. Eu tenho um percentual de 3% a 5% que é de previdência privada. E eu tenho 2% de proteção. O que é? É fundo ou de ouro ou de dólar. O que é isso? Quem viu agora esse momento do Covid, viu as ações derreter e viu os fundos de ouro crescer muito. Então, é bem inteligente, e eu só tinha 2% de proteção em fundo de ouro e eu quero trabalhar no mínimo com 5%. Por quê? Porque momentos de crise inesperadas eu tenho uma proteção que é o ouro, por exemplo. Eu não vou comprar ouro, não é ouro deixar em casa, tá? São fundos de ouro que a gente aplica em fundos que investem em ouro, conceituados. Então, esse é o meu equilíbrio da minha carteira. Essa é a mais certa? Não sei. É o que eu venho pesquisando ao longo do tempo e que me traz maior segurança para o meu perfil. Quando eu comecei a investir, eu tinha um perfil muito mais conservador, eu não tinha nada de ações. Aí eu comecei a estudar, entender como que funcionam as ações, entender o que é um fundo imobiliário, já tinha um pouco de previdência, então eu fui equilibrando esse meu portfólio. Aí alguém pode falar, ah, Caio, mas está tão distante, eu estou ainda com dívida, eu nem posso pensar em tudo isso. Mas lembra que este é um módulo do curso Inteligência Financeira. É a gente ampliar a cognição de cada um de vocês, porque esta lógica que eu utilizo, se eu tiver R$1.000, eu posso fazer. Tem fundos ali que você compra por R$60, você compra um fundo. Você tem ações que com R$500 você compra ali um conjunto de ações. Ah, vai dar uma rentabilidade muito grande? Provavelmente não. Mas você pode começar com R$500, com R$1.000, com R$10.000 e lembre-se, os juros sobre juros, deu dividendos, reaplica. Por isso que o professor Will, o professor Ivan, nos módulos anteriores falaram, eu preciso abrir uma oportunidade onde aquilo que eu tenho de receita, aquilo que eu recebo no meu mês, eu possa guardar 10, 15, 30%, que é o mais adequado. Essa é a fala que vocês ouviram aí das conversas todas. Então, quanto mais eu consigo guardar algum dinheiro e entender se o dinheiro não está chegando, eu repensar minhas escolhas proexológicas, se repensar as minhas escolhas cosmoéticas, por que aquele recurso não está chegando? Porque se o recurso é para lá na frente eu ficar muito mais dedicado com os projetos conscienciológicos, para mim, Caio, prioridade Caio, meu objetivo, não tem por que não entrar o recurso. E se não está entrando, eu preciso parar e pensar, por que ele não entrou? Porque, na média, eu faço esse tipo de atuação, trouxe aqui a minha realidade de como eu penso os investimentos. E, para fechar, aqui eu trago vários links de informações de investimentos. Tem essa Empíricos, é uma empresa que traz várias informações de investimento. Você pode ser assinante com R$10 por mês, você pode ser assinante e entender um pouco mais, estudar. Ah, mas não estou podendo pagar nada. Não vai pagar nada? Você tem ali o quarto item, o terceiro item, a Infomoney, que tem vários artigos gratuitos.
Um blog que é blog e canal de YouTube muito acessado é o Primo Rico. Esse Thiago Nigro, ele fala muito, fala de uma forma fácil sobre investimentos. O de baixo, a Economirna, é uma moça chamada Mirna que fala sobre investimentos. Tem o Me Poupe, que é a Natália Arcuri, que fala muito de investimentos. O Gustavo Cerbasi, que é uma das pessoas que mais tem âmbito, tem livros escritos sobre investimentos. Tem aqui o livro Investimentos Inteligentes, que é um livro básico para quem quer começar a investir. Eu indico sempre esse livro, Investimentos Inteligentes, do Cerbasi. Ele tem uma lógica muito particular com lidar com ações. Ele não fica olhando diariamente as ações. Ele põe um montante e ele define datas de aniversário. Datas de aniversário. O que é isso? De todo dia tal, ou a cada 6 meses, ele vai lá e olha. Ele tinha aplicado R$1.000. Se ele chegar lá e tiver 1.200, ele vende 200 e aplica em outras coisas. Se tiver 800, ele compra mais ações para perfazer os R$1.000, porque ele definiu que ele vai ter sempre R$1.000 lá de ações. Por quê? Porque ele sempre vai vender na alta e comprar na baixa. Essa que é a lógica que ele tem. Então, ele fala um pouco sobre isso aqui, mas depende do perfil do investidor. Lembra aquilo, tudo que eu fui falando, é importante vocês acessarem. Tem ali o canal do Holder, é uma outra pessoa que fala muito de comprar para manter e ganhar na rentabilidade mensal. Tem essa Suno Investimentos, que é boa também, dá para vocês olharem. Fundos imobiliários, tem esse Fundos Explorer, tem muito dado. Então, vejam, gente, me interesso por isso. Não tenho dinheiro para investir, mas quero ter inteligência financeira para cumprir minha ProExis. Tem várias alternativas aqui que vocês podem usar gratuitamente, que vocês podem ter acesso às informações para aqueles que já conhecem ou para aqueles que não conhecem. Se faz sentido, tem aí um conjunto de links. E como é que eu acabo investindo? Espera aí que eu cliquei no lugar errado. Como é que eu acabo investindo? Eu acabo investindo via corretora, banco. Vejam o que tem de corretoras atualmente aí, tem uma lista com várias delas. E lá no AVA eu deixei um documento como escolher uma corretora, corretora para investimentos, corretora de valores. Eu deixei vários, acho que são 5 ou 6 documentos lá. Como é que eu escolho uma corretora, o que é a ação e como eu invisto. Tem vários pontos ali para vocês olharem. E, por fim, para fechar a minha explanação, eu quero sempre relembrar, passamos 10 minutos, mas começamos 10 minutos atrasado, o objetivo da inteligência financeira está aqui, e aí eu abro para alguma dúvida. O objetivo da inteligência financeira não é o simples acúmulo de riqueza, e sim o planejamento econômico precoce da consciência lúcida, visando a construção do pé de meia pessoal suficiente para o investimento e dedicação integral à interassistencialidade, sempre dentro dos princípios da cosmoética. Professor Hernando Leite, lá no livro Diretrizes da Autogestão Existencial, no capítulo dele sobre finanças, ele trouxe essa explanação aqui para a gente e eu acho que faz todo sentido, tem a ver com as bases da inteligência financeira. Vou responder aqui, o Breno teve uma pergunta. Nesse período de baixa, que muita gente que tinha dinheiro investido e não tinha disponibilidade para novos aportes, surgiu também o Caixa ou Reserva de Oportunidade. Já viu isso? Com esse nome eu não vi, Breno, mas provavelmente, para a gente fazer uma reflexão, tem gente que pegou a sua reserva de emergência e investiu um pedaço dela pensando na oportunidade, porque as ações foram muito lá embaixo, né? Para quem acompanha as ações, enquanto não se percebia, não se tinha falas de que o mercado fora estava recuperando, as ações estavam apanhando. E o mercado começou a se recuperar. Poucos dias atrás começou a se falar um pouco mais em vacina, porque a vacina vai sair, então as ações estão subindo, estão retomando. Tem uma fala lá, os Estados Unidos está voltando numa possível segunda onda, e aí as ações caem. Então a gente precisa conhecer muito, saber sobre isso. Por isso que não é um mercado para amador, não é apenas em 1h30 que vocês vão conhecer sobre tudo isso, mas é importante entender isso tudo, porque isso é ter inteligência financeira para quê? Para uma vez que você consegue entender e o dinheiro começa a trabalhar para você, essa é a grande estratégia que você deveria seguir prioritariamente
esse é o grande interesse que nós deveríamos ter. Pessoal, dúvidas? Perguntas? Eu sei que é um módulo que algumas pessoas falam, poxa, mas eu vim aqui para falar, entender um pouco mais como eu pago minhas contas básicas. A gente já falou de orçamento, a gente já falou de crise. Esse módulo é para quem quer, de fato, e quem já está conseguindo olhar e pensar como fazer investimentos inteligentes pensando em ProEx. Abro aqui o microfone, quem quiser falar. Posso já começar com uma pergunta? Pois não. Você estava falando aí de acompanhar as notícias, né? Sim. Eu já fiz um curso de investimento que o professor ele falava que a gente não deve acompanhar as notícias porque senão a gente tende a poluir um pouco as ideias e não tomar as decisões corretas, né? O que você pensa disso aí? O que você acha que a gente deve fazer numa situação tão diferente, né, de todos que a gente já enfrentou? Sim. Com relação a isso? Como que a gente deve... Eu penso exatamente de acordo com o seu perfil de investidor. Porque se você é um perfil mais conservador ou se você está com uma lógica de holder, que é comprar e se capitalizar com a lucratividade daquelas empresas, você escolheu boas empresas, está ali aproveitando dos dividendos mês a mês, ficar olhando a notícia não ajuda em nada de fato. Por quê? Porque seu intuito não é comprar barato e vender caro. O seu intuito não é esse. O seu intuito é comprar as ações para viver dos dividendos ao longo do tempo. Só que tem gente que tem um apetite para, nesse momento, estar olhando e falar assim, puxa, a ação da Metal Leve está muito barata e ela é um mercado que já retoma. Então, eu vou comprar. Essa pessoa que vai viver de alguns investimentos desse, ele precisa ler os documentos, ler as notícias, entender o que está acontecendo lá fora, porque hoje tem impacto direto aqui. Vejam, enquanto o nosso governo estava muito bélico, e aí falando desse governo em particular, o próprio presidente estava muito exposto e com aquela postura bélica dele, falando muito o tempo inteiro, não vou entrar aqui em pontos de vista se eu sou favorável ou contrário, mas eu estou falando da atitude bélica, que isso não gera estabilidade. Enquanto estava com uma atitude bélica, a instabilidade estava gigantesca. Há uma semana e meia, 2 semanas atrás, sabemos que teve uma conversa lá de governo e que vocês devem ter percebido, as notícias sumiram de Bolsonaro na mídia. A economia voltou a se estabilizar. Então, existe um impacto direto com o que está acontecendo na política. Quando acalmou e lá fora o mercado começou a perceber que, opa, tem vacina aparecendo, essas vacinas vão dar uma sustentação, conseguiu manter e subir as ações todas. Então, se a pessoa vive disso, de um pouco de compra e venda, e não é errado, não tem certo e errado. Tem gente que tem apetite para isso, e quanto mais ela ler, quanto mais ela se informar, mais assertivas vão ser as ações dela. Por isso que eu falo, faça o seu teste, entenda o seu perfil. Porque às vezes a pessoa até tem um arrojo, mas ela não lida bem quando tem uma grande perda. E ela ficar sabendo dessas notícias não faz bem para ela. É o espaço mental que deveria ser de assistencialidade, que o seu foco devia ser ProEx, ele fica muito mais focado em leitura, financeiro, e aquilo toma conta, e aí passa a vida, passa o dia, e a pessoa nem percebeu as assistências ou as não assistências que ela passou durante o dia e perdeu a oportunidade. Então, tem que tomar muito cuidado e se conhecer. A autopesquisa, o autoconhecimento, ele é fundamental nisso. Mas o foco principal tem que ser o que eu quero, o que eu desejo ali para frente. Veja se respondi, se não, me fale. A pessoa acaba ficando assediada também, né? Muito. O recurso financeiro assedia. Eu tenho um parente que ele cuidava muito do recurso financeiro, aí ele se aposentou. Isso foi numa onda atrás aí de variação, de volatilidade da Bolsa. Ele se aposentou, ganhou uma grana grande e investiu na Bolsa de Valores. No que investiu, ele perdeu 50%. Bolsa de Valores, ela vai e volta. Só que ele não teve corpo, estômago para lidar com aquilo. Ele teve um AVC. Está de cadeira de roda até hoje. Não curtiu a aposentadoria. Então, veja como é sério isso. Por isso a pessoa precisa se conhecer. Porque pode acabar com o ProEx de uma pessoa se ela tiver uma atitude
incoerente com o perfil dela, com aquilo que ela lida. Perfeito. Obrigado, cara. Nada. Dúvidas, pessoal? O Breno colocou ali que é uma oportunidade para praticar o trafor da paciência. Mexer com ações é resiliência, paciência, é tranquilidade, é saber se você tem perfil para isso, porque às vezes vai ter uma pessoa que ela vai montar o seu portfólio de investimento e vai deixar ações de lado, não quer mexer com isso. Então, cada um tem que pensar sobre isso. Vamos ver a Ana. Ana, você fez referência que possui 8 meses de reserva de emergência e investe o saldo de acordo com o demonstrativo que nos apresentou. Interpretei que o valor principal de 8 meses não é esse saldo investido, correto? Corretamente. Eu tenho 8 meses lá num fundo DI de renda que está lá guardado, eu só vou rentabilizando meus 8 meses para, se acontecer alguma coisa, eu uso aquele recurso de imediato, Ana. O restante que eu invisto é fora desses 8 meses que eu tenho de segurança lá. Tá? Respondido aí. Caio, o valor principal da reserva de emergência é aquilo lá que eu te falei. Deixa eu voltar lá para pôr. Pode ir perguntando aqui enquanto eu volto. Não, eu queria saber o que você acha sobre investimento em franquias. Se isso é inteligente, sabe? Sim. Dependendo do tipo de... De novo, tem que saber como que é o seu perfil. Saber que qualquer negócio, a depender do momento da sua fase de vida, ele vai depender de uma dedicação grande sua. Então, é interessante você parar para pensar. Deixa eu só pôr na tela que eu olho de fato para você. Porque, Maylin, veja, tem muita franquia que ela é muito bem montada, ela é muito bem constituída, e eu tenho que pensar que uma franquia eu tenho que pagar um percentual por quem criou aquilo. E se não tiver uma ideia muito inovadora ali, é melhor você estudar muito aquela franquia e montar o seu negócio, porque aí você não precisa dar um percentual grande do seu dia a dia, do seu esforço para aquela empresa, para aquela franquia. E às vezes você vai criar algo bem diferenciado que já você vai estar fazendo frente com aquela franquia. Mas o que vai depender? O estudo, as horas de investimento, de conhecer aquele segmento, tudo. Que quando você compra uma franquia já vem tudo de mão beijada, porque alguém estudou, alguém entendeu o mercado. Aquela franquia, dependendo, quando você vai escolher o ponto, ele vai mandar alguém dos especialistas em escolha de ponto para te ajudar a escolher aquele ponto, onde você deve locar, porque às vezes uma rua para frente ou uma rua para trás, ou a esquina ou o meio da quadra, muda tudo o seu faturamento. Então, é importante você ou entender e conhecer muito, pesquisar tudo e criar o seu próprio negócio, ou você investir com uma franquia, buscando franquias que tenham um equilíbrio entre o percentual que você tem que dedicar para eles. Porque senão, daqui a um tempo, você olha e fala assim, puxa, mas eu estou aqui, todo mês eu dou 25% daquilo tudo, da minha força de trabalho para essa franquia. Será que vale a pena? Não vale a pena? Tem gente que vale, porque ele não quer ter aquele estresse, ele quer tudo pronto. Mas tem gente que começa a refletir por isso. Então, assim, de novo, depende muito do seu perfil e o quanto que você tem de tempo para lançar algo inovador que vai fazer frente já com essa franquia. Não sei se te respondi, mas eu sempre penso dessa forma. Não, só para finalizar a resposta da Ana, Ana está aqui. Para mim, hoje, a melhor alternativa para reserva fundo DI taxa zero, tá? Fundo DI taxa zero e CDB 100% de CDI com liquidez diária são duas boas alternativas que dão um pouco mais de resultado do que Selic, do que a poupança. Mas como também assina embaixo da fala anterior ali, que foi trazida pelo Breno, que é um percentual pequeno, a depender de quanto tempo, de como que está, não vai fazer uma mudança tão grande, mas existe. Quem mais, gente? E por que você optou por essas corretoras, Caio? Qual o benefício que elas te trouxeram? Porque tem na XP, mas eu vi que ela está lá bem escondida.
São várias ali. Aí depende tudo de taxa de corretagem que você tem. Tem corretora, se não me engano, a Clear, é uma corretora que hoje está fazendo que você consegue investir em ações com taxa zero. E aí as outras de maior porte, que são mais seguras, tem R$12, R$15, R$20, a depender de cada uma delas. Aí também, de novo, né? Eu não li a ponto de estar seguro por investir numa Clear. Aí eu prefiro investir para uma que eu tenho maior segurança, que eu tenho maior solidez daquela instituição. Mas, assim, tem muita alternativa hoje que você pode olhar e falar, faz sentido para mim, eu li um pouco, sei que está na mão de boas pessoas, são pessoas que vieram de bancos grandes, que constituíram aquela estrutura. Aí, dependendo, vale a pena você ir para uma outra corretora. O que é fato? O banco grande nunca vai chegar nos percentuais que uma corretora chega. Isso é um fato. Você tentar, em vez de investir ali com o seu gerente do banco, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Brasil, qualquer um desses, nunca eles vão ter bons produtos que dão um rendimento melhor do que as corretoras. Tá? O que mais, gente? Perfeito. Vou ter Obrigado. que encerrar aqui, se não tiver mais dúvidas. Eu fico aí, tem lá o fórum dessa semana. Se vocês tiverem outras dúvidas, escrevam lá, respondam, não deixem de falar. Espero ter esclarecido. Como eu disse, essa é uma aula que algumas pessoas olham e falam, puxa, mas eu preciso ainda pagar minhas contas, então vocês vão usar os 2 módulos anteriores, mas assim que pagarem as contas e estiverem equilibrados, vocês têm que usar esse módulo para pensar na inteligência financeira daqui para frente. E fico à disposição com o meu laboratório consciencial aí para aquilo que eu vivenciei. Não tenho certezas. Esse é o meu modelo de investimento, pode não ser o mais adequado, mas eu venho estudando ao longo do tempo e isso faz sentido para mim. Cada um tem que parar e pensar o que faz sentido para si próprio.